Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Processual Penal. Nesta aula de número 49, começaremos o tratamento dos diversos procedimentos consagrados expressamente no Código de Processo Penal. Pois bem, vamos lá. Meus amigos, antes de nós começarmos a abordagem, a análise dos diversos procedimentos dispostos na legislação, é necessário que façamos a conceituação de procedimentos. E por procedimento, nós podemos entender como a sucessão de atos processuais, ou seja, o meio pelo qual se instaura e se desenvolve o processo. Procedimento, portanto, é a sucessão dos atos processuais, é o meio pelo qual se instaura, se desenvolve e se encerra o processo. Meus amigos, outro apontamento diz respeito ao conceito de processo. Processo, meus amigos, é um instrumento através do qual se opera a jurisdição. Então, nós temos jurisdição, processo e procedimento. Processo, instrumento através do qual se opera a jurisdição. Procedimento, sucessão de atos processuais, ou seja, o meio pelo qual se instaura, desenvolve e se finaliza o processo. Meus amigos, transposta essa conceituação inicial, é necessário atentá-los ao seguinte. O livro 2 do Código de Processo Penal diz dos processos em espécie. Após essa conceituação que eu disse a vocês, resta evidente. A terminologia empregada pelo legislador está equivocada. Por quê? Ele deveria dizer dos procedimentos em espécie. Dos procedimentos em espécie. Transposta esta pequena crítica, é necessário que se diga também. Nós temos na nossa legislação os procedimentos comuns e os procedimentos especiais. Procedimentos comuns são aqueles procedimentos consagrados pelo Código de Processo Penal, onde há expressa indicação do caráter comum destes. E procedimentos especiais, por exclusão, são todos aqueles que não são chamados de procedimentos comuns pelo Código de Processo Penal. Se vocês fizerem a leitura do artigo 394, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, vão perceber o seguinte. Hoje, nós temos 3 modalidades de procedimentos comuns no nosso ordenamento. O procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. O procedimento ordinário e o procedimento sumário estão expressamente consagrados no Código de Processo Penal. E o procedimento sumaríssimo está consagrado na Lei 9.099 de 95, procedimento do GCRIM. Então eu gostaria que vocês atentassem ao seguinte. Mesmo o procedimento do GCRIM, que está previsto na Lei 9.099 de 95, que é uma lei extravagante, é considerado procedimento comum. Mesmo o procedimento do GCRIM é considerado procedimento comum. Outra informação, meus amigos. Outra informação. A questão relativa à definição de cada um desses procedimentos. Como assim definição? Para que seja aplicado o procedimento ordinário, são necessários alguns requisitos. Para que seja aplicado o procedimento sumário, são necessários alguns requisitos. E para que seja aplicado o procedimento sumaríssimo, são necessários alguns requisitos.
Quais são os requisitos ou qual é o critério utilizado pelo legislador para a definição de cada um destes procedimentos? Meus amigos, o critério utilizado pelo legislador é o critério material, ou seja, a definição do procedimento ordinário, a definição dos crimes sujeitos ao procedimento sumário ou a definição das infrações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, levará em conta a quantidade de pena e a quantidade máxima de pena. Ou seja, o procedimento será determinado em conformidade com o critério material, quantidade máxima de pena a qual estará sujeito o crime. Vamos ao 394, parágrafo 1º, inciso 1. Estarão sujeitos ao procedimento ordinário os crimes cuja pena máxima cominada seja igual ou superior a 4 anos. Então, pena máxima igual ou superior a 4 anos, procedimento ordinário. Estarão sujeitos ao procedimento sumário os crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos. Então, procedimento sumário, crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos. Estarão sujeitos ao procedimento sumaríssimo as infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, aquelas contravenções penais ou aqueles crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos. Nestas circunstâncias, estaremos diante de infrações penais de menor potencial ofensivo, sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Meus amigos, reitero, a definição dos procedimentos comuns se dará de acordo com o critério material. Meus amigos, os procedimentos especiais são aqueles procedimentos que tenham tratamento distinto aos procedimentos comuns. Tomemos como exemplo o caso do tribunal do júri. O tribunal do júri, apesar de estar disposto, de estar expressamente consagrado no Código de Processo Penal, apresenta alguns requisitos próprios que o distinguem dos demais procedimentos comuns. Em virtude destes aspectos específicos e distintivos, o tribunal do júri será considerado um procedimento especial. Nós temos também algumas disposições específicas trazidas pela Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Nestas circunstâncias, será tratado também como um procedimento especial. O caso do artigo 514 do Código de Processo Penal, que fala das infrações cometidas por funcionários públicos. Há um elemento distintivo, portanto, será tratado como procedimento especial. Reitero, alguns consagrados por leis penais especiais, outros consagrados pelo próprio Código de Processo Penal. Porque comumente se faz esta confusão. Procedimento comum é aquele que está no Código de Processo Penal. Errado. Procedimento comum, sumário, ordinário e sumaríssimo. Existem procedimentos especiais também consagrados pelo Código de Processo Penal. E nós temos o caso do sumaríssimo, procedimento comum consagrado por lei penal extravagante. Então não façam essa associação, sob pena de estarem incorrendo em erro. Meus amigos, transposta essa fase inicial, é necessário que façamos menção a outros aspectos expressamente consagrados na legislação antes de começarmos efetivamente o estudo dos diversos procedimentos existentes no nosso ordenamento. Meus amigos, num primeiro momento, nós temos o parágrafo 2º do 394, que diz o seguinte:
o procedimento comum será aplicável a todos os processos, salvo disposição em contrário no próprio Código de Processo Penal ou em lei especial. Então, os procedimentos comuns dizem respeito às regras gerais, ou seja, quando o procedimento especial não trouxer ou não fizer menção a todos os elementos, nestas circunstâncias haverá aplicação do procedimento comum. O parágrafo 3º fala da competência do tribunal do júri e das suas regras estabelecidas entre os artigos 406 a 407 do Código de Processo Penal. Parágrafo 4º fala que entre os artigos 395 e 398 do CPP, aliás, os artigos 395 e 398 do CPP trazem regras aplicáveis a todos os procedimentos em primeiro grau, ainda que não regulados por este Código. E o parágrafo 5º é uma complementação do parágrafo 2º, e ele diz o seguinte: as regras do procedimento comum ordinário são aplicáveis subsidiariamente tanto aos outros dois procedimentos comuns, quais sejam sumário e sumaríssimo, como também aos procedimentos especiais. Então, nestas circunstâncias, haverá a aplicação destas regras. O artigo 395 do Código de Processo Penal, meus amigos, fala da rejeição da denúncia ou da queixa. Fala da rejeição da denúncia ou da queixa. Nós já estudamos a denúncia e a queixa nas nossas primeiras aulas, mas falando rapidamente do 395. Haverá a rejeição da denúncia ou da queixa em 3 hipóteses. Primeira hipótese, quando for manifestamente inepta a denúncia ou a queixa. Segunda hipótese, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação. No que diz respeito aos pressupostos processuais ou às condições da ação, nós já fizemos a análise destas quando estudamos os aspectos relacionados à denúncia e à queixa. E terceira hipótese, quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Nestas 3 circunstâncias, haverá a rejeição da denúncia ou da queixa. Ou seja, não será estabelecida a lide processual penal. O 396 diz respeito ao prazo para o oferecimento da resposta à acusação. Tanto no procedimento ordinário como no procedimento sumário, a resposta à acusação será redigida no prazo de 10 dias. E é necessário que se diga o seguinte: quando do oferecimento da resposta à acusação pelo réu, faça necessário o arrolamento das testemunhas. Meus amigos, e eu gostaria que vocês atentassem a 2 elementos. O 396A, as disposições do 396A e as disposições do 396. Por quê? Em virtude das disposições destes 2 artigos, quando da alteração da lei, muito se discutiu sobre a existência de 2 recebimentos da denúncia. Essa questão caiu por terra. Hoje prevalece o entendimento que, a par destas 2 disposições, existe um único recebimento da denúncia. Há um único recebimento da denúncia. Então, 396 e 396A são complementares. Diz o 396A, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então, a resposta à acusação será oferecida após o recebimento da denúncia, no prazo de 10 dias, e poderá
poderão ser exercidos todos os elementos relativos à defesa, sejam os elementos preliminares, ou seja, anteriores ao mérito, sejam os elementos relativos ao mérito efetivamente. Então, a resposta à acusação é composta pela soma da defesa preliminar e da defesa prévia. Somados estes dois atos, chegamos à resposta à acusação, que será ofertada no prazo de 10 dias e onde haverá o arrolamento das testemunhas. No que tange às exceções, elas serão ofertadas em apartado. Nós estudamos exaustivamente as exceções neste mesmo curso. Então, faço remissão a vocês às exceções. Outra questão diz respeito ao parágrafo 2º, qual seja, não sendo apresentada a resposta à acusação no prazo legal e não tendo sido constituído defensor, o juiz nomeará defensor público que oferecerá a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Meus amigos, são estes os aspectos introdutórios relativos aos procedimentos previstos no Código de Processo Penal, especialmente relativos aos procedimentos comuns. Foi um prazer contar com a sua participação. Na próxima aula, daremos continuidade à análise dos elementos, especificando os aspectos uníssonos existentes entre os procedimentos ordinário e sumário, e os aspectos distintivos entre os dois. Até lá, valeu, abraço, tchau!